mim. Tá entendendo? Então, aqui, você veja que aqui, olha o que é que Jesus disse aqui, ó. Versículo 19. Portanto, ide e ensinai, tá vendo, ó? Será que ele está dizendo só comigo? Não, ele está dizendo com todo o pai, com toda a mãe. Tá entendendo? Aí, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está pedindo o nome aqui. Nós sabemos que isso aqui é uma ordem, e ele está dando para a gente ser batizado no nome. No nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Para nós receber o Espírito Santo de Deus, o dom do Espírito Santo. E receber o perdão dos nossos pecados. Está entendendo? E ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, gente, você veja que isso aqui que ela fez foi porque devido aos ensinamentos que ela teve na sua infância. Tá entendendo? Então, a gente temos que educar nossos filhos da maneira correta. Ensinar eles a viver da maneira correta como a Bíblia pede. Tá entendendo? Porque se você não ensinar seu filho o que a Bíblia pede, então você está fora da palavra de Deus. E um dia você vai estar de frente com Deus e ele vai dizer como é, o que é que houve, como é que você educou seu filho? Eu deixei seu filho viver para você ser o pai dele. Um pai ama o filho. O pai educa um filho. A mãe educa um filho, uma filha. Tem a responsabilidade. Se você, pai, se você, mãe, não educar seu filho da maneira correta, na palavra de Deus, você um dia vai estar de frente com ele. Não pense que vai ser diferente, não. Tá entendendo? Então veja qual é os ensinamentos que você está recebendo e está passando para seu filho, para sua filha. Porque um dia você vai estar diante de Deus e você vai ter que arcar com sua responsabilidade. Tá entendendo? Então aqui Deus usa esses bons exemplos e maus exemplos para poder nos ajudar. Se tem uma prostituta ali na esquina, ela está nos dizendo duas coisas. Ela está nos incentivando a não fazer o que ela fez, o que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo é pecado. Então você pega o bom para não fazer, mas não julgue ela não, porque mesmo que ela está naquela condição ali, ela está servindo para você não fazer o que ela fez. Tá entendendo? Por isso que Jesus vem e diz, não julgue. Não é julgar, é mostrar a palavra de Deus. E se você tiver a oportunidade de falar com ela ou com ele, seja qual for a situação, o mau exemplo que esteja perto de você, você chega e fala a Bíblia. Diga que isso é errado, isso é pecado. Não negue a Bíblia. Jesus disse, olha, não negue-me. Se você me negar aqui, eu nego você lá. Tá entendendo? Então a gente foi chamado para viver o evangelho e mostrar às pessoas. Tá entendendo? Porque as pessoas estão desapercebidas. Elas escutam a Bíblia por cima, 1 ou 2 parágrafos, mas não chega em casa, não abre ela e lê ela não. Aonde Jesus vem e diz, leia a Bíblia, porque é delas que testifica de mim. É delas que saem os ensinamentos para a vida, para educar todos que queiram ser educados pela palavra de Deus. Tá entendendo? Então nós fica nisso aqui. Tá entendendo? Então vamos mais um pouco aqui. Parágrafo 37. Então diz assim, mais o que coisa? Outra coisa, não é à toa que Acabe, aqui ele está falando do rei que casou com ela, né? Seu pai era um apóstata, olha aqui, era um apóstata, para começar. E Acabe era um morno, um frio, um crente fronteiriço, um crente levado por ventos de doutrina, por mentes humanas. Seria hoje apenas uma mancha para a sociedade do cristianismo, uma mancha para o reino de Deus naquele dia. Ele era simplesmente um homem sem personalidade e muito instável, ponto.
mas eu imagino que ele era um homem jovem e bonito, com cabelos alisados. Você sabe do tipo desses rapazinhos que sai como esses aqui, como vocês os chamam, dirigindo um off-road, veículo modificado especialmente para dar forma à velocidade. Algo desse tipo, entende? Um desses pequenos companheiros que corre por aí hoje. E você sabe isso é para mostrar que ele era esse tipo de pessoa. Ou ele não teria se apaixonado por esse tipo de mulher. Uma coisa atrai outra, tá entendendo? E isso é certo. Israelitas deveriam se casar com israelitas. Um cristão deve casar com uma cristã. É isso que Deus está nos avisando aqui através do nosso profeta. Se casar com israelitas, ponto. Eles não deveriam ter casamento misto. Um cristão com uma pagã, uma pessoa que não é cristã. Porque a Bíblia me ensinou, você é cristão, você não é cristão. Ponto. É isso que o profeta está falando aqui nesse parágrafo 38. Eles não foram e não deveria fazê-lo hoje julgo de incrédulos com os crentes. Isso é, contra a lei de Deus, contra a Bíblia. Parágrafo 39. E assim você sabe, a pequena Jezabel tinha aprendido uma coisa em sua casa, que foi usar, ó, aqui, ó, é onde eu quero chegar, ó. E assim você sabe, a pequena Jezabel tinha aprendido uma coisa em sua casa, que foi usar pintura, maquiagem. Essa é uma característica pagã. Tá vendo? Então, se uma mulher toma essas atitudes, o Espírito Santo, através de um profeta, quem lê Bíblia, sabe o que é um profeta. Ele é a boca de Deus. Isso é Deus falando comigo e com você. Não é Antônio, não. É Deus falando comigo e com você. Veja o que é que ele está falando aqui. E assim você sabe que a pequena Jezabel tinha aprendido coisas em sua casa, que foi usar pintura. Essa é uma característica pagã. Qualquer pintura nunca no mundo, mas toda pintura de rosto, originada dos pagãos. Tá vendo aqui, ó? E sempre condenada pelos crentes. Espero que isso penetre profundamente em você para fazê-la sentir mal por alguns minutos. Ponto. Mas agora não fique com raiva de mim. Não fique com raiva do Espírito Santo de Deus. Porque um profeta é a boca de Deus. Saul pegou apenas no vestido de Samuel e rasgou no momento da repreensão que Samuel deu. Ele rasgou apenas a roupa. O profeta olhou para ele e disse: o seu reino será rasgado de ti e dado a outro. E foi exatamente o que aconteceu. Deus tirou o reinado de Saul e deu a Davi. Então a escritura de um profeta, a gente devemos pegar para a nossa vida, para nós não fazer nada de errado, porque ele está aqui aconselhando o Espírito Santo. Aqui eu não estou olhando o William Brandão, não. Eu estou escutando Deus falando através dele. Está entendendo? Porque é assim que a minha Bíblia me ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. Então é Deus que está falando comigo. Eu não sou fraco para... Eu não sou um acabe para me pegar e duvidar de Deus, não. Eu estou aqui pronto para ficar com Deus, com a palavra de Deus. Porque olha o que é que ele está nos orientando aqui. Olha, mas agora não fique com raiva de mim. Você não deve ficar com raiva quando Deus está falando. Você não deve ficar com raiva quando a Escritura está pedindo para você não fazer uma coisa. Fique com raiva de Satanás por fazer essas coisas. Fique com raiva dele.
Mas não, você fica com raiva da palavra de Deus. Você deve ficar com raiva do mundo, porque isso é prática do mundo. E a Bíblia me diz que o mundo já é do maligno. O mundo, as atitudes do mundo é de Satanás. Mas ele não criou o mundo, ele perverteu o mundo. O mundo foi criado por Deus. É por isso que vai ser renovada essa terra. É por isso que essa terra está passando por esse processo. Porque Deus vai fazer uma renovação. Porque o que Deus queria não era isso não, que uma mulher pintasse a cara não. Deus queria que uma mulher seja natural. Como uma fruta natural e como uma fruta híbrida. E me diga se é a mesma coisa. Então não adianta a gente pegar as coisas do mundo. Você não está querendo outra coisa a não ser maldição na sua vida. Porque um mau exemplo só vai trazer para você um mau exemplo. Agora traga um bom exemplo, para ver se você não fica com um bom exemplo. Mas eu só quero lhe dizer o que é verdade. Amém. Lembre-se, parágrafo 40. Lembre-se, acabei de voltar da selva africana. Olha aqui, ó. Isso aqui quando ele voltou lá. Olha aqui o que é que ele disse. Olha. Lembre-se, acabei de voltar da selva africana. Cada uma daquelas tribos dos pagãos, em toda ocasião, eles pintam os rostos e usa grandes brincos. Os índios pagãos selvagens pintam o rosto e colocam uma pintura de guerra quando eles vão para a sua guerra e a adoração em torno de seus ídolos. Veja que isso é tudo, olha, vem dali do paganismo. Tudo isso é paganismo. Você pode olhar para mim, não, trabalho, não, é paganismo. Isso é um paganismo, é um espírito que está se alojando e você não está notando. Mas tem a palavra de Deus para lhe orientar. Que Deus não deixa ninguém desapercebido. O mundo está sabendo que Jesus está voltando e o mundo sabe que Jesus tem suas regras, tem seus mandamentos. E o mundo não segue porque o mundo é o mundo e o mundo é do maligno. Agora, os que querem viver corretamente, procura viver corretamente como a palavra de Deus pede. Você pode chegar para mim e querer dizer 1000 coisas, que é isso que eu estou falando, porque eu estou lendo a Bíblia Sagrada para você e para mim, porque eu estou escutando também. Eu não quero exemplos, maus exemplos, eu quero bons exemplos para a minha vida. Ou eu sigo um bom exemplo ou eu sigo um mau exemplo. E se a Bíblia está me falando que ela é um mau exemplo, por que eu vou pegar as atitudes dela para mim? Ou ele pegar para mim? Lembre-se, acabei de voltar da selva africana. Cada uma dessas tribos dos pagãos, em toda ocasião, eles pintam o rosto e usam grandes brincos. Os índios pagãos selvagens pintam o rosto e colocam uma pintura de guerra quando eles vão para a sua guerra. E a adoração em torno de seus ídolos. Olha, tudo isso é paganismo, é pecado. Deus odeia isso. Eles se pintam, você se sente envergonhado. Vê, é um sinal pagão. Tá vendo o que é? Pena que isso entrou até mesmo na igreja cristã. Não é verdade? Com certeza entrou. Foi o púlpito fraco. O púlpito fraco. Será que é a madeira lá? O microfone? Ou é quem está ali instruindo as suas ovelhas? Púlpito fraco. Pastores fracos. Padre fraco. E a Bíblia não fala de padre, fala de pastor. Pastor de ovelhas. Não é pastor de bode, é pastor de ovelhas. Foi um púlpito fraco que deixou isso entrar. O pregador deveria se envergonhar. Tá vendo? Então, vou só aqui mais um pouco aqui. Porque eu acho que dá para compreender qual é o motivo da mensagem. Tá entendendo? É nos trazer para procurar viver um bom exemplo e não um mau exemplo.
Então ela estava acostumada a se maquiar. Olha aqui o que o profeta está falando, ó. Você não crê não no profeta não, então você não crê na Bíblia. Tá entendendo? Então você não quer a Bíblia, você não vive a Bíblia. Porque se você não crê no profeta, você não vai receber galadão de um profeta. Então você não crê na palavra de Deus. Então você está fora do plano de Deus. Agora, se você crê em Deus, você sabe que o profeta é a boca de Deus. Analise tudo que essa mensagem está nos trazendo e se pergunte a você mesmo se isso que você está escutando é ou não é a verdade a respeito da Bíblia. Então ela estava acostumada a se maquiar, fez de si próprio uma pequena borboleta. E, irmão, é esse tipo que pode acabar com o casamento de muitos bons homens. Isto é certo. As vermos na rua com os lábios como um botão de rosa e um monte de Max Factor. Isso é a marca dessas maquiagens, né? O que ele está falando aqui. É Max Factor, isso. Mas isso nunca vai extinguir as rugas do pecado, tá vendo? Nunca pense nisso. Deus enxerga através dela. E assim, Jezabel sabia como usar isso para dar uma aparência bonita. E assim, quando Acabe, este jovem judeu, se tornou rei, ela colocou a manicure em seus olhos. Ou que você chame isso. Você sabe, e ela ficava piscando, e o coração de Acabe foi sendo atraído, porque ele não tinha Deus. Olha aqui, porque é que ele caiu nas armadilhas dela. Porque ele não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor. Ele não tinha ele não cria num profeta. Ele foi ensinado fraco, ele era fraco. Ele não tinha Deus ali para ensiná-lo melhor, ponto. Isto é correto. Então, que coisa isso era? Agora, quando ela começou a fretar com Acabe, Acabe se casou com ela. E ele pensou, ela é a pessoa certa para mim. E muitos homens têm cometido o mesmo erro. Muitos homens têm feito isso. Você deveria vê-la no dia em que ela se lavasse, ou quando ela se limpasse. De fato, você poderia mudar de ideia completamente. Não se deveria casar com uma mulher por aparência de qualquer forma, mas pelo caráter. Deixe-me dizer-lhe, rapaz, se você se casar com ela e ela se pinta toda, num destes dias ela vai estar acabada. Ainda que ela seja bonita, isso vai falhar um dia desses. Espero até que nasça o seu primeiro bebê e ela comece a perder os dentes, porque tempo depois as rugas virão sobre os seus olhos e o cabelo dela vai ficar grisalho. Você vai acordar numa manhã e se perguntar com que você se casou. Isso é certo. Eu digo isso não como uma piada. Não, Senhor, é verdade. Eu estou apenas colocando um fundo aqui para algo que eu quero dizer. Vê muito bem. Mas se você a ama, porque há algo acerca dela, pelo que você orou e Deus uniu você, e ela pode ficar velha, enrugada, e ser feia não vai fazer a menor diferença. Você vai amá-la através da eternidade. O que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Isto é certo. Então, pergunte a Deus em primeiro lugar. Amém? Então, eu vou parar aqui para chamar vocês para a gente fazer uma oração. Então, gente, qual é o objetivo dessa mensagem? Face pintada com o profeta William Branham. É exatamente nos trazer a esse assunto, para nós não se enganar com esse tipo de prática. Não se engane. Não, mas irmão, não, irmão.
eu não quero saber. Eu quero ficar com a palavra de Deus. Se eu fui ensinado, se eu passei minha vida inteira vendo isso, não importa. Faz 3 anos, vai fazer 4 anos agora, que eu me livrei desse engano. Jesus abriu meus olhos e o meu entendimento para essa prática. E eu não vou concordar, eu não vou selar uma coisa que Deus odeia. Jamais. Pelo contrário, para trás de mim, Satanás, com seus maus exemplos. É assim que a Bíblia me ensina. E é assim que eu passo. É essa imagem que eu passo para você. Tá entendendo? Aqui nesse mesmo parágrafo dessa mensagem, Face Pintada de Jezabel, parágrafo 50, o profeta William Branham nos diz o seguinte: agora não pense que é porque eu digo isso, se você sair e se limpar, só porque eu disse isso. Então você ainda está errada. Desça e ore e deixe Deus entrar em seu coração. E você se limpará de qualquer forma. Tenho certeza. Ponto. Por quê? Porque enquanto aquele espírito tiver em você sob o controle, você vai ficar nervosa e brigar comigo dizendo, 2 pontinhos, não é assim, é tudo mais. E você vai balançar a cabeça como uma ovelha cambaleando com cegueira. Mas isso não vai fazer nenhuma bem, porque se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está em mim, é melhor você acertar essas coisas antes de se encontrar no juízo. Isso é certo, mas não deixe que o seu pastor lhe diga alguma coisa diferente, porque isso é o assim diz o Senhor. Na palavra de Deus isso é certo. Amém? Então não fique contra o assim diz o Senhor. Pelo contrário, faça o que Deus está pedindo para você fazer. Não siga maus exemplos. Siga bons exemplos. Amém? Então eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração nesta manhã. Amém? Para que nós escapamos desses maus exemplos. Isso é espíritos que nos pegam, porque nós está fraco na fé. Mas se você for ter uma fé genuína na palavra de Deus, você ora para Deus e manda Deus tirar esses maus exemplos da sua vida. É assim que eu tenho feito na minha vida. Tenho pedido para Ele tirar todo mau exemplo da minha vida e brindar e colocar os anjos, os mais poderosos ao meu lado, para me proteger de toda flecha maligna de Satanás. Porque Satanás ele tem suas flechas apontadas para os cristãos. E os que desejam ser cristãos. Está entendendo? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado Jesus por esta mensagem. Obrigado Jesus pelas suas santas palavras. E peço aqui agora, Pai, carecidamente, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia de todos, Pai, que estão escutando as tuas palavras através desse humilde servo. Que o Senhor, Pai, possa livrá-los de toda essa maldição do mundo, dos maus exemplos do mundo, Pai. Que o Senhor possa, Pai, livrar-os deles, Pai. Porque Satanás, ele é um ser covarde. Ele veio apenas para matar, roubar e destruir as famílias. Mas o Senhor levantou seu povo, levantou sua mensagem, Pai, para combater esse mal, esses maus exemplos. Então, Jesus, eu peço ao Senhor, tenha misericórdia de mim. Proteja-nos, Senhor, de toda a flecha maligna de Satanás. Proteja seu povo, Jesus. Proteja a sua semente aqui sobre essa terra, Pai. E que seja feita a tua vontade na minha vida, na vida da minha família, na vida de todos quanto o Senhor deseja, Pai. E que essas palavras, que essa meditação alcance todo o coração, Pai. Coração arrependido que deseja viver corretamente no Senhor, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, Pai, aonde estiver. Necessidade de livramento, necessidade de salvação, de cura e de libertação, Pai. Se todas essas pessoas, Pai, essas coisas não for de morte, peço agora na autoridade de um Filho de Deus, que todos esses espíritos malignos, essas más influências, Pai, deixe essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Bom, gente, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se ajudou, peço que você dê um likezinho no meu canal. Se inscreva no meu canal, dê um likezinho nessa mensagem. E se você quer um bom exemplo para você se livrar de todas essas influências do mal, tem aqui uma mensagem na qual eu faço parte e Jesus me libertou através dela, que é a mensagem Fé Perfeita. Então eu aconselho e convido vocês a fugir das más influências e vir viver um verdadeiro evangelho edificado na pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Amém? Então essa mensagem aqui pela qual Jesus me libertou do mundo, ela aqui na Paraíba, ela é a Fé Perfeita, através do nosso pastor César Augusto. Então ele, graças a Deus, é um pastor que prega a verdade. Ele não é levado por ventos doutrinários, não. Ele prega isso aqui, ó, a vontade de Deus expressa. Então, graças a Deus, por ter um homem de fibra no púlpito, eu hoje, graças a Deus, eu me libertei de vários espíritos, né? Eu vivia no mundo. Então, quando eu vim para a mensagem, eu trouxe o espírito do mundo. Mas graças a Jesus Cristo e aos ensinamentos através dessa mensagem, eu me libertei das más influências de espíritos malignos. E eu dou graças a Deus. Então, gente, eu convido vocês. Quero aproveitar esse momento, ainda falta um minuto. Convido vocês a fazer uma visita aqui no Tabernáculo de João Pessoa para escutar a palavra de Deus. Hoje é domingo, hoje é o culto às 9 horas do dia lá. Então, se você quer ser um bom exemplo, eu indico vocês a essa mensagem, porque graças a Deus, ele é um pastor de ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas e nos traz ensinamentos que a Bíblia nos aconselha. Graças a Deus. E quando um pastor é guiado pelo Espírito Santo, ele liberta as suas ovelhas. Seja quem for. Aqui chegar doente é limpada, é salva, porque os ensinamentos corretos da Bíblia Sagrada, ele passa para as suas ovelhas. Amém? Então eu indico aqui na Paraíba a mensagem Fé Perfeita para você fazer, entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver corretamente e se alimentar. Porque um pastor, ele alimenta suas ovelhas. Amém? Então Deus abençoe cada um de vocês e eu convido vocês. Sejam bem-vindos à mensagem Fé Perfeita. Sejam bem-vindos à palavra de Deus através do mensageiro do profeta William Branham. Essa é a mensagem. Isso foi o que eu recebi quando eu estava doente. Eu recebi o médico dos médicos através dessa mensagem Fé Perfeita. E aconselho vocês a também receber esses ricos ensinamentos, porque Jesus nos orienta também a respeito. Olha, cuidado com o fermento dos fariseus, é os ensinamentos. Então preste atenção, analise, peça a sua direção a Deus, que Deus indica uma mensagem para você congregar e para você adorar e louvar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque é disso. Essa mensagem nos ensina a viver corretamente perante Deus. Amém? Ela nos faz você ser um bom exemplo e passar um bom exemplo para os que estão aí fora. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no meu canal e dê um likezinho aí para ajudar a evangelizar. Você está fazendo uma coisa boa. Você está levando a palavra de Deus para aqueles que não têm. Então um dia você também, Deus faz assim um riscozinho, ó. Ele vai somando suas atitudes. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.